Eu tô com vários sentimentos. O primeiro é que o Inter tá vivo. O placar aponta isso. O segundo é de dúvida. Eu ainda não sei se a estratégia do Inter foi certa ou foi errada. Qual estratégia? A de do primeiro tempo, a de ser um time mais burocrático de reagir e nada ofensivo no primeiro tempo. E marcar o Bruno Henrique. Em paralelo, isso, querendo ou não, abriria mais espaço para o Flamengo. Só que o melhor momento do Inter no jogo, que não chegou a ser de volume, mas de frequentar ali a próxima área do Flamengo, foi no segundo tempo. E aquilo deixou o jogo mais tranquilo, porque o Flamengo tinha menos volume de jogo. Então ainda eu estou muito na dúvida do que o Inter vai fazer. E já respondendo a pergunta da interatividade, Zé, o jogo de domingo para mim tá rifado. Foco é quarta-feira. Todo mundo. A gente não pode perder ninguém pra quarta-feira, porque... Jogar domingo? Será que os caras te chamam? Hã? Os caras te chamam pra jogar domingo? Pode me chamar, vou estar lá. Não me custa nada descer no gramado e jogar. Inclusive o Rocher, que outro jogou um bolão. Não precisa do Rocher também. Bota o Eu acho que tá na hora de... Esse é o jogo que tu vai ter que poupar todo mundo, porque a gente já viu a diferença dos elencos. Ontem ficou claro. Essa é a resposta. Ficou claro a diferença dos elencos. Se o Inter perder jogador, aí deu. Para Calcário e Argamassa Fida, não tinha dado aqui. O Calcário e Argamassa Fida, confie na Fida. Marques Pan é o maior produtor de pão francês do mundo, produzindo 16 milhões de pães franceses por dia. Para nós, o pão é sagrado. Sabe qual é o problema que o Inter tem de resolver? Boa tarde para todo mundo, para esse Boa jogo tarde, central. É o seguinte, o Inter tem de ter, ele precisa recuperar atacantes. Os atacantes do Inter precisam ser mais agressivos, precisam entrar na área, precisam fazer gols. Se o Inter for depender do Ricardo Matias, porque o Valência e o Borré faliram, o Carboneiro está lesionado, e o Wesley mesmo na esquerda tem um gol na temporada, fica difícil. O Flamengo ele tem mais jogadores que definem. No final das contas, apesar de todo o desenho tático que a gente viu no jogo, né, o primeiro tempo todo do Flamengo, 73% de posse de bola no campo do Inter, o Inter não finalizou nenhuma vez, o Flamengo perdia a bola e recuperava em seguida, o Inter encaixotado. Né? E aí depois do segundo tempo o Inter sobe a marcação, equilibra o jogo, e aí no banco de reservas, quando começa a vir a cavalaria do Flamengo, fica tudo mais ou menos equilibrado, mas tem um equilíbrio no segundo tempo. Mas no final das contas, o que resolveu? O que resolveu foi um cara, o Bruno Henrique, que em jogos decisivos ele aparece, um cabeceio ótimo, tem ali o Felipe Luiz, né, no bloqueio ali diante dos zagueiros do Inter para que ele pudesse subir livre. Isso aí é treino, né, é óbvio, é uma estratégia. Mas quem é que decidiu? Decidiu um cara, um atacante que o Felipe Luiz escolheu. Eu quero o Pedro, eu quero o Bruno Henrique. Vou botar o Bruno Henrique essa vez. E ele foi lá e no final das contas ele acabou decidindo o jogo. E o Inter, ao que se percebe, ele não tem esse jogador. Os atacantes do Inter fazem raros gols, raríssimos gols. Então, a questão central é essa. O Inter vai ter de ter, no jogo da quarta-feira, alguma individualidade atacante que entre na área, que finalize, que chute, porque senão não tem como fazer gol. Deixa eu perguntar pro Guerrinha o seguinte, até porque o Vini Moura falou um negócio ali, e eu quero saber de quem comentou o jogo ontem. O Vini falou assim, o Inter, na sua estratégia de deixar o Flamengo mais solto no primeiro tempo e depois partir pro segundo, foi estratégia ou foi contingência do jogo, Guerrinha? Não, foi contingência. O Flamengo é super qualificado. O jogo de domingo, eu tô com o Vini, o jogo de domingo é um jogo para cumprir tabela. Esquece o que vai acontecer, tudo é lucro. Tudo é lucro. O jogo é quarta-feira. E na quarta-feira o Internacional tem uma vantagem e tem uma desvantagem, ou tem duas vantagens e uma desvantagem. As vantagens, Beira-Rio. Faz diferença? Claro que faz diferença. Beira-Rio é o Beira-Rio. Segunda grande vantagem do Internacional, o Flamengo está morto fisicamente. O Flamengo no segundo tempo ontem caminhava. Já havia acontecido isso no domingo que eu vi o jogo contra o Mirassol. É, um debate no Rio, isso é verdade. O Mirassol não empatou e não ganhou o jogo por um detalhe do Flamengo, porque o Flamengo morreu. O Flamengo fisicamente está completamente esgotado. O Inter precisa tirar partido desse detalhe. A desvantagem que o Inter tem, o placar, né, porque 1-0 é uma vantagem e não é vantagem pequena, principalmente se tratando de Flamengo. E a segunda grande desvantagem é a volta do Arrascaeta. O Arrascaeta faz uma diferença tremenda no time do Flamengo. Então o jogo de quarta-feira é um jogo que o Inter precisa tirar partido do cansaço do Flamengo. Como é que faz isso? Não sei.
Isso é com o Roger. Tem um ponto de partida para o Inter que é o segundo tempo. Esse é o ponto de partida, em que o Inter avançou as linhas, em que o Inter atacou, não criou tantas chances assim, não foi tão contundente, mas o Inter jogou, o Inter esgrimiu com o Flamengo. Precisa se aproximar mais dos atacantes, e o jogo do Beira-Rio vai precisar que o Inter tenha essa postura agressiva, sem permitir que o Flamengo, que recuou no segundo tempo, justamente esperando esse avanço do Inter para explorar o contra-ataque, e as mudanças feitas pelo Felipe Luiz eram de repor velocidade, o Inter vai ter que fazer um jogo de risco. Ele vai ter de adiantar suas linhas, vai ter de pressionar, mas vai ter que ter muito cuidado porque o Flamengo tem jogadores desequilibrantes. E aí vai precisar de um jogador que ontem, mais uma vez, ele ficou abaixo. E ele é decisivo para o Inter, o Alan Patrick. O Inter vai precisar demais do Alan Patrick. O centroavante, o Ricardo Matias ou o Borrell, ok. Pode botar o Ricardo Matias, o Borrell, o Valência, pode botar um em cima do outro. Se não tiver o Alan Patrick, se não tiver o time chegando para servir esses caras, municiando, não vai adiantar. Foi menos por causa dele, Leonardo, ou foi porque foi bem contido? E a gente chegou a essa conclusão nos jogos contra o Fluminense, que o Renato tinha armado um sistema de contenção ao Alan Patrick. Ontem também aconteceu isso? Também aconteceu. É que o Flamengo marcou muito bem, o Flamengo marca muito bem, mas o Alan Patrick, já em jogos do Campeonato Brasileiro, ele teve uma queda de rendimento. A média dele está abaixo do que a gente se acostumou a ver. É verdade, se a gente olhar, 2023 ele foi decisivo. Ele está 2 anos mais velho. Ele sente isso. Todo mundo sente 2 anos. E o Alan Patrick, me parece que ele já tem mais dificuldade de sair desse tipo de marcação. Ele tem mais dificuldade de encontrar o espaço que só ele encontra e que só ele cria num jogo em que está muito fechado, muito cerrado. Então o Inter vai precisar do Alan Patrick. Eu não sei se o Alan Patrick vai poder entregar nessa circunstância de estar muito bem marcado. O Inter ganhou muito com o Tabata, é dinâmico, é um cara que vem por meio, é um cara que participa ativamente do jogo e tem uma qualidade menos que o Alan Patrick, é verdade, mas o Inter ganhou demais com o Alan Rodrigues. Esse jogador encaixou muito bem. Ele está em todos os espaços. É um cara que é dinâmico, ele te dá alternativa. Só que vai precisar desses caras, do Alan Patrick e do erro zero. O jogo do Beira-Rio é o jogo do erro zero. A raça rubro-negra, velha... Deixa eu só lembrar uma coisa aqui. Deixa eu lembrar uma coisa. O Flamengo está tão cansado, mas tão cansado, que o jogo era no Maracanã, era jogo para tentar abrir 2-0, 3-0 para liquidar a fatura. Que teve uma bola que deram no Rossi, e o Rossi não teve nenhuma pressa em repor o jogo. Ao contrário, mandava acalmar, calma. Mais pro final, né? Isso. E a outra prova disso foi quando o Flamengo começou a fazer as substituições. Sabe como é que saiu de campo o Bruno Henrique? Saiu puxado. Ele não queria, não tinha vontade de caminhar, ele queria terminar o jogo logo. O Flamengo fisicamente está morto. E vai ter que poupar, e o problema é que poupar o Flamengo, tu sabe, no domingo, é um time muito forte, domingo é muito forte. Agora, na quarta-feira, o Internacional tem que explorar esse detalhe. Como é que a raça rubro-negra, a Flá, a Cachaça, as torcidas do Flamengo, assim, se comportaram tendo ontem, via televisão, o apoio de algumas outras torcidas pelo Brasil, como, por exemplo, a de CCD. Não, tu fosse ao cinema. Eu pedi, eu mandei há pouco a coluna do GZH que eu faço, agora eu pedi pra trocarem, né? Pediu pra trocarem? Depois do que você falou. Falou com o Homem-Aranha e pediu pra trocarem. Não, eu pedi pro pessoal. Eu tinha mandado uma coluna sobre o Grêmio, aí eu botei aqui, né? Mudei aqui, ó. Vou dar a manchete. Como é que era adiante? Parabéns, colorados, pela classificação sobre o Flamengo. Sabe que hoje, então eu vou te dizer uma coisa. Eu hoje fui ali. Eu fui no tem que começar a respeitar o Inter. Recortem. Tem que começar a respeitar o Inter. De Leonardo Oliveira sobre o jogo. Tu tem que começar a respeitar o Inter. Sabe por que o Léo falou isso? Porque, primeiro, ele respeita o Inter. E segundo ponto... Ele falou isso porque ele respeita o Inter. E segundo ponto, o Inter vai jogar dentro do Beira-Rio. E eu lembro de te ver duvidando do Inter em outras situações. Eu lembro de te ver duvidando do Inter. Não duvida do Inter. Não duvida do Inter. O jogo no estádio Beira-Rio. O jogo no estádio Beira-Rio, com mais 50 mil pessoas no estádio. Uma mobilização.
Mas então Tu não pode duvidar do Inter. Concordando comigo, tô te dando parabéns. Não pode. pela Não, essa classificação. tua ironia aí, ela não vai tô entrar dando aqui. a classificação Ela não vai aqui, entrar parabéns. aqui. A vitória do Internacional Tinha gente falando por que o Inter 0-1 na goleada. noite de ontem no Maracanã. E vitória de 0-1. Foi o Inter que venceu o jogo por 0-1, pela análise, né? Foi bom. Não é tu que achava que o Flamengo ia golear o Inter? E encheu o clube do Menino Deus de confiança. Pelo que se escuta, o resultado transformou o jogo da volta em um mero protocolo. Foi isso que eu tô dizendo. Hoje- Tu tá concordando comigo? Não, a tua ironia Tá ela não concordando cabe. comigo? A tua ironia ela não cabe. E até porque esse é o teu único jeito de participar da Libertadores é fazendo coluna falando do jogo do Inter. Por isso Não é que Paixão Tricolor o nome da tua por coluna lá? Por isso, não, essa aí é da Keck. Errei. O meu eu não sei, o meu eu não sei nem onde eu tô ali na parte das Entendi. colunas, eu não sei qual é a que eu Tem que faço dizer pro parte. César qual que ele faz parte. Isso. Mas Tá? enfim. Mas eu tô aqui parabenizando, tá concordando comigo. Tu, um homem inteligente como tu, tá concordando comigo. O grande O ponto. Guerrinha me disse que os caras não conseguem caminhar, como é que eles vão ganhar? Mas tu viu o jogo? Tu viu o jogo? eu vi o jogo, O Flamengo tava extenuado. Eu estou dizendo isso porque eu vi Flamengo e Mirassol. E mais do que isso, ontem, por exemplo, eu ouvi tudo ontem, Guerrinha. Tudo. Fiquei atento à Rádio Gaúcha e à live no YouTube. Tem Ontem. há muito tempo. O primeiro tempo do Inter ontem contra o Flamengo não foi estratégia, pelo amor de Deus. Os caras pressionaram a bola e ninguém conseguiu tocar na bola. E o que o Flamengo fez no jogo no primeiro tempo, César? Não fez nada maior. Sabe qual é a melhor chance de gol do Inter no jogo? Qual a Porque melhor? hoje é tudo número, né? Qual a melhor A chance? melhor chance de jogo do Inter é no primeiro tempo. É uma jogada pela direita que é um cruzamento da direita. Ricardo Matias? Que o Ricardo Matias chega e o zagueiro antecipa, chega junto. real, Ele não, teve as ele não duas faz coisas. conclusão. A ideia do Roger As é- duas melhores chances do Na Inter real, são no primeiro tempo. Na verdade, teve as duas coisas. A ideia do Roger era defender lá a profundidade do Bruno Henrique. E aí, quando tivesse a bola, sair e jogar. O problema é que essa segunda parte... O Inter tem duas oportunidades. Não, tudo no bem, mas é primeiro que tempo. essa segunda parte ela não aconteceu muito por mérito do Flamengo. Aquele O Léo tal- tá irritado com a minha manifestação, ele se vira de costas daí. Quando ele... Perde e pressiona do Flamengo foi tão hábil que o Inter teve 23%, 27. Mas o 27% Flamengo de posse não de bola. foi Eu competente hoje- pra eu atacar hoje- o Inter. eu Não, hoje- fez o gol como? Eu hoje ao Fez o gol, chegar... tem De mas- bola parada. Não, Ai, tudo Vini, bem. não vale o gol de bola parada? Vale o gol de bola parada, mas o grande ponto é que o Flamengo não teve essa criatividade Não, mas o Inter pra também atacar não o Inter. teve. Sim, mas o grande ponto é que a gente, há 2 meses a gente fala que de um lado é o Flamengo, de outro é o Mas Inter. tudo bem, mas eu só tô dizendo assim que no primeiro tempo teve uma estratégia do Roger, que numa parte a ideia dele, tá bem, ele montou uma estratégia. Só que na outra, a segunda parte da estratégia era sair da pressão alta do Flamengo. E isso o Inter não conseguiu deu por certo. mérito do Flamengo. Sim, É isso e aí. o Flamengo não conseguiu fazer em cima do Depois Inter ele por mérito mudou, do Inter. subiu a marcação no segundo Até tempo o e aí gol. o jogo se equilibrou. Até o gol do Flamengo aos 27, era um jogo morno. Teve o chute de fora da área que o Rocher faz uma defesa. Baita defesa do Tá, mas se toma reclamando do goleiro, né? É uma defesa boa, bonita. Foi uma defesa boa, Mas, não, plástica. mas se entra aquela bola ali naquele altura Não, do gol, então não, reclama. O goleiro foi fundamental pro Inter ontem, né? Sim, ele Força de evita o liderança. 2x0. Ele evita o Não só 2x0. defesa, tempo Léo. pela defesa. A maneira como ele se posiciona no campo. Ele é de outra Ele turma. é jogador de outra turma. E acaba aquela discussão que em alguns momentos tem teve. um absurdo. Mas Cabeceio no primeiro o tempo também, que ele Rocher fez. é necessário, porque Não. nada contra o Anthony, que é um goleiro Dá de pra muito comparar. futuro. Mas o Rocher é de outra turma. O Rocher é um cara de seleção de Copa do Mundo. Eu diria até mais. Hoje E, até e ontem era o momento do cara desse naipe. Conversando com um amigo meu muito colorado pela manhã, ele me dizia o seguinte: as pessoas não se dão conta. O Rocher é tão bom goleiro que não é na grande defesa. É na intervenção, é quando o cara força um chute, quando o cara força um cruzamento, que ele sabe que se a bola flutuar é dele. É todo um movimento, a defesa fica mais organizada Ele enxerga com a ele. jogada antes.